Eduardo Bolsonaro continua a causar, né, vem causando há muito tempo, né, e a gente tem acompanhado tudo o que tem falado o Eduardo, né, toda a repercussão do que ele fala, né, e eu vou mostrar alguns posts, alguns sites, algumas notícias, vídeo dele também, continuando, né, a atrair o país, a querer mais taxações, mais leis, mais sanções, né? Ele faz o papel do traidor. E o que a gente falou, Calejão, não sei se você concorda, talvez nos mais de 500 anos de Brasil, aí a gente nunca viu uma pessoa que fosse tão, mas tão vira-lata e tão traidor, tão decrépito, assim, uma pessoa vil, uma pessoa horrorosa, cara, que ele fala com orgulho. Não, o Brasil vai ter que se fuder. O Brasil vai ter que se fuder se não soltar meu papai. Se papai for preso... Pô, o Lula foi preso, cara, não aconteceu nada, ninguém ficou enchendo o saco, sabe? Foi pelos... Se o Bolsonaro é inocente, uma hora vai, mas não é. E se você tá pedindo anistia, é porque você sabe que ele não é inocente. Nem as pessoas que estavam no 8 de janeiro. E agora está acontecendo o nosso congresso, que é super corporativista, né? E tem medo do Eduardo Bolsonaro. O Centrão aconselha Mota a contar fatos de Eduardo Bolsonaro para a cassação. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi orientado por líderes do Centrão a contabilizar as faltas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o que levaria à cassação do seu mandato caso se acumule em excesso. Mota foi aconselhado por líderes do Centrão a deixar o parlamentar acumular faltas. Isso resultaria na cassação do mandato. O presidente da Câmara tem dito que, segundo as regras da casa, não há possibilidade de exercer o mandato à distância. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. Tá? A contagem das faltas ampara a decisão de Mota sobre Eduardo. Eduardo já tem 8 faltas não justificadas. Decisão sobre pena de mandato pode demorar. O Eduardo, que está nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Vamos ver mais uma falinha aqui do Eduardo, que é sempre muito nojento, mas a gente vai assistir. Sempre nojento. Nojento, sempre. Fala, pessoal, mais uma ida aqui para Washington, D.C., sempre pedindo a proteção de Deus e levando no coração o sentimento de todos vocês que têm familiares presos, que têm pessoas injustiçadas por esse regime, todos vocês que foram censurados, desmonetizados ou sofrendo qualquer tipo de perseguição desse sistema nefasto. Pode ter certeza, a gente vai continuar trabalhando até eles entenderem que eles perderam poder, que eles encontraram um adversário mais poderoso do que eles. Então, que seja com o menor sacrifício possível, mas, se for necessário, iremos sim sacrificar tudo, queimar toda a floresta. Que Deus nos abençoe e dá uma olhada no próximo Stories aí, porque... Isso a gente trouxe ontem e hoje, Calejão, o Eduardo Bolsonaro repercutiu que parte da imprensa, né, algumas delas aqui de direita, né, estão trazendo. Financial Times, por exemplo, os Estados Unidos está planejando novas sanções no Brasil, diz Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Isso no Financial Times. No WSJ, aqui, Opinion, a Suprema Corte do Brasil está... como é que eu poderia falar aqui? Estaria mandando no Brasil, Justiça de Moraes está censurando críticos e enjaulando oponentes, prendendo oponentes sem ter um aval da política, tá? Na BBC, a manchete é a seguinte: o filho de Bolsonaro reza para que as tarifas de Trump alcancem mais o Brasil. Na Reuters, exclusivo, o Eduardo Bolsonaro avisa que mais sanções, talvez tarifas, venham dos Estados Unidos. Né? Ele continua falando aqui. O Paulo Figueiredo também. Hoje, Bolsonaro e eu concluímos, né, o Eduardo, uma agenda intensa de 2 dias em Washington, D.C., com reuniões em diversos órgãos e autoridades da administração norte-americana. Um nível de diálogo que o atual governo brasileiro parece ter dificuldade de estabelecer. Nosso objetivo foi apresentar de forma direta a nossa perspectiva sobre a grave situação política no Brasil e opinar sobre possíveis cursos de ação. Vocês estão vendo, né?
As decisões cabem exclusivamente ao presidente Donald Trump e aos seus secretários, mas voltamos com a certeza de que os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o Brasil a restaurar suas liberdades. A pressão nessa direção está longe de acabar. Aos que amam a liberdade, há muito o que comemorar. Aos tiranos, muito a temer. Que o bom senso prevaleça, que o nosso país retome o rumo, restaurando sua parceria histórica com o berço da democracia, a nação mais próspera da história. E aí o Megali, Calejão, para terminar aqui, antes de você falar, ele veio aqui com uma frase que é interessante, né? Que o Eduardo Bolsonaro está caminhando rumo à loucura clínica e se enxerga como castigador geral da nação. Tá aqui, o Megali falou. Respeito ao deputado, Vossa Excelência está caminhando rapidamente rumo à loucura. E eu não digo loucura como metáfora de ações de desatino, eu digo loucura diagnosticada mesmo. O Eduardo se enxerga como o castigador geral da nação. Ninguém está livre da sanha persecutória e castigatória de Eduardo Bolsonaro. Veja quantos nomes ele disse, esposas. Nessa mesma fala, ele afirmou que, inclusive, burocratas de escalões inferiores e familiares não estão imunes. Não são apenas autoridades, são funcionários de carreira, concursados, eventualmente se coloquem no caminho de Eduardo, também estão na mira do governo americano. Vou repetir, o Eduardo está caminhando rapidamente rumo à loucura clínica. Esse cara precisa de ajuda. No mais, essas pessoas que estão tomando decisões e interferindo na política e justiça brasileiras são pessoas, tá, gente, que jamais pisaram no Brasil. Né? Donald Trump possivelmente não sabe que existe uma praia no Rio de Janeiro. Ele provavelmente não conhece a natureza louca pelos negócios e apressada da cidade de São Paulo. Ele não sabe que Salvador é quente e Curitiba é frio. Esses caras nunca tomaram um mate, esses caras nunca experimentaram um requeijão, um pão de queijo, eles não fazem a menor ideia do que seja o Brasil. Aliás, o Marco Rubio, Donald Trump, J.D. Vance, esses caras enxergam o Brasil da mesma maneira que enxergam o Sudão do Sul ou qualquer outro país que esteja razoavelmente distante do radar dos Estados Unidos, como um shithole, né, que é uma expressão que Donald Trump já utilizou. Já utilizou, referir a esses buracos de M, que ele considera qualquer país que não faça parte da Europa Ocidental, ou Canadá e Austrália, ou China e Japão. Né? Tirando isso, tudo é um shithole. Nós somos um buraco de M para Donald Trump. E aí, Calejão, o que falar aí? Mais um dia em que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo conspiram contra o Brasil, né? Dobram a aposta, vão para Washington, vão conversar com assessores ali, né? Mais ameaças, teve visto tirado, né, do Padilha, da mulher dele, dos filhos, né? Você tem também outros burocratas brasileiros também, que ele fala, né, que podem ser também sancionados e ter seus vistos proibidos, né? Depois a gente vai trazer o que o Padilha falou no ICL sobre o que isso significa para ele, mas eu queria focar mais no que está acontecendo agora com Eduardo, Paulo Figueiredo e esse corporativismo, né, do Congresso Nacional, que já poderia ter caçado ele há bastante tempo. Né? Eu ia começar por aí, eu ia citar isso aí do Padilha, mas como você vai mostrar, eu vou deixar então que você vai mostrar a seguir. Primeiro, eu concordo com a análise que me parece muito claro, o Bezzi, que o caso do Eduardo é profundamente patológico. Ele tá absolutamente consumido por uma imagem de que ele é um grande imperador, de que ele é o grande redentor, digamos assim, da extrema-direita, e é um cara que sistematicamente vem usando termos como esse, queimar o Brasil, falando de floresta, mas falando se precisar queimar o Brasil inteiro, falando de bomba atômica, falando de porta-avião na capital do país, enfim, a essa altura é um traidor da pátria, contumaz, um sociopata, e um cara que tá profundamente enlouquecido. É muita gente... Mano, você tá ouvindo marretada, não? Porque os caras começaram a marretar aqui na... Nada. Tá, então se qualquer coisa tiver muito barulho, você me avisa. Então, assim, o cara tá completamente
enlouquecido, Bezi. Dá pra ver na forma como ele se conduz e se articula que ele tá profundamente adoecido. O caso é patológico, eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto é que ele tá incomodando muita gente do próprio bolsonarismo. Tem muita gente da própria extrema-direita que diz, não, isso aí vai surtir o efeito oposto, já existe pesquisa em cima disso, que desde isso começou no dia 9 de julho, se eu não me engano. Há 1 mês e 1 semana agora. E as tarifas entraram em efeito agora. Pouquíssimos dias. Ah? 1 semana, acho, no máximo. E o estrago 8. Dia 8 agora, né? Então, e o estrago já é monstruoso, Bezi. Você imagina que se o Figueiredo e o Eduardo insistem nessa direção, e eles vão insistir, porque não insistir a essa altura também é muito ruim. Veja como você criou um paradoxo no qual você perde ou perde. Se você desistir, então você perdeu, porque você descantou de galo para um caraca, bateu no peito, e aí? E não entregou nada. Isso é muito ruim. Agora, insistir no que eles estão propondo aí, com o paradigma que está estabelecido, também é muito ruim para eles. Porque o Eduardo Bolsonaro, nessa ocasião, Bezi, 10 anos depois, está exercendo a mesma função que o Aécio Neves exerceu em 2014, quando ele perde para Dilma, por uma diferença pequena, 2 milhões de votos, não aceita a derrota e começa a contestar absolutamente tudo, tentando meter fogo na República, o que eles até conseguem. Depois vem Lava Jato, na esteira da Lava Jato vem o bolsonarismo e o caralho. Mas o Eduardo Bolsonaro tem tudo para ser pro bolsonarismo o que o Aécio Neves foi para pseudo-social-democracia na ocasião representada pelo PSDB. O que aconteceu com o PSDB, meu mano? Foi de arrasta essa porra, Bezi. Um partido que era forte, goste do PSDB ou não, participava do segundo turno de eleições presidenciais e sumiu, meu mano. Que porra é PSDB hoje? Foi absolutamente de arrasta. O Eduardo Bolsonaro tem potencial para fazer o mesmo estrago no bolsonarismo que o Aécio Neves fez com aquela postura dele na dita social-democracia brasileira PSDBista daquela época. Se você é mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte renda extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!